Bom dia a todos e todas. Eu sou Gustavo, gerente de programas do GIF. Muito feliz de estar aqui com vocês essa manhã, discutindo o tema a interseccionalidade ou a conjunção aí entre uma prática de filantropia, filantropia colaborativa, que o GIF vem buscando promover já há alguns anos e principalmente também a partir do lançamento da publicação Temas ISP e Filantropia Colaborativa, na articulação com alguns temas da agenda pública, no caso de hoje, na agenda de mulheres. Então, é muito bom estar aqui com vocês hoje nessa discussão. Só passando um pouquinho de contexto, bem, sou Gustavo, gerente do programa do GIF, estou aqui acompanhado da Pamela, também coordenadora de projetos especiais do GIF, e que impunha também essa agenda por aqui, juntamente com outras pessoas do GIF aqui, incluindo José Marcelo Zac, incluso Zac do GIF atualmente, e com o Cássio França, que também está chegando na transição para segui-lo, já que estão passando um processo de transição aqui no GIF também esse mês. E bem, apenas para dar um pano de fundo de contexto, acho que, enfim, acho que a própria trajetória do GIF, se a gente for reconstituí-la assim, o próprio GIF foi um movimento em alguma medida embrionário de atuação conjunta em torno de atores do investimento social privado, lá nos idos de 95, para constituir propriamente uma plataforma que promovesse objetivos comuns, nesse caso, que dissesse respeito ao investimento social privado, nesse campo fundacional que ali, naquele começo, nos anos 90, ali se constituía no Brasil. Então, desde então, alguns atores ali da ordem de 25, 30 atores ali se constituíam nessa articulação, naquela largada, para também, enfim, gerar esse espaço de cooperação com vistas a um objetivo comum, E essa foi a trajetória, essa foi a gênese de criação do GIF. Então, o trabalho colaborativo faz parte propriamente do nosso DNA, é isso que estou querendo iluminar aqui nessa introdução. E assim temos o trabalho do GIF amadureceu nas últimas 2 décadas e meia, buscando, claro que gerar produção de conhecimento, claro que gerar qualificação desse setor do investimento social privado, da filantropia no Brasil, mas também gerar articulação entre os atores, cooperação entre os atores, acreditando que esse trabalho conjunto certamente é mais benéfico, mais potencializador do resultado que se almeja, Então, até agora, passados 25, 26 anos da própria constituição do GIF, quase que convergindo aí com a existência do próprio setor, o entendimento de que nós só conseguiremos gerar mesmo impactos efetivos, transformadores da sociedade, somando esforços e atuando mais conjuntamente. Então, é muito disso, dessa premissa que também nos moveu a lançarmos, entrarmos nessa agenda de filantropia colaborativa com o lançamento do Temas ISP e Filantropia Colaborativa no ano passado. Então, que o lançamento da publicação em si, a ideia é que não seja um ponto de chegada, senão de partida, promovendo essa agenda junto a... Hoje já não são mais 25, 30 atores na rede do GIF, são 160, mas, claro, também trabalhando com outros atores de investimento social, Quanto mais essa rede de investimento social estiver trabalhando colaborativamente, tão melhor. Então, essa é um pouco da aposta aqui, de que forma que institutos e fundações conseguem se associar para combinar estratégias, somar recursos, adensar as suas expertises em prol da resolução de um problema público, Então, é isso que nos moveu aqui, até como consta na publicação, num ditado africano, se deseja ir rápido, se vá sozinho, se deseja ir longe, vá acompanhado. E acho que para a geração de impacto que a gente almeja, a gente precisa ir fundo no que a gente deseja atingir.
e chegar rapidamente naquilo que é mais superficial, vai ser quase inócuo, né? Então, esse é um pouco do propósito aqui, desse ciclo de oficinas que a gente está fazendo, né? A gente já teve uma primeira oficina realizada em outubro, ali retratando o tema de mudanças climáticas propriamente, ou do clima, né, com o caso prático da CLUA, que é uma articulação em filantropia colaborativa para o clima, né? E hoje aqui nós discutindo o tema direito das mulheres, com o caso do Gaga, né? Isso também seguirá em 2022 com outros 2 temas sendo retratados, saúde e educação, ali entre março e abril também. Então, dando conta desse arco temático, na interseccionalidade aí com a prática de filantropia colaborativa. Então, acho que um pouco desse início aqui, eu vou passar a devolver a palavra para Pamela, mas, enfim, não sei se Zé ou Cássio, nessa secretaria-geral, que ambos estão coincidindo nesse mês transicional, se querem também dar um bom dia, um alô, antes de a gente passar para a Pam e iniciarmos a atividade propriamente. Puxa, Hugo, obrigado. Não estava no script, né? O Cássio perguntou aqui que é ir lá, então, só muito rapidamente, acho que, além de dar o bom dia a todas, a todos, saudar esse momento, esse ciclo, né? A fala do Gustavo traz como ele se insere numa trajetória de aprofundamento, de qualificação e, mais que isso, eu diria, de amadurecimento gradual, paulatino, incremental e contínuo da ação do campo de filantropia e investimento social no país. E aí eu falo da rede de associados do GIF, mas desse campo de forma ampla. E do quanto esse momento, mais do que uma prioridade, acho que para nós e para todo mundo que está nessa sala, guarda também demandas, né, e oportunidades de ação conjunta e colaborativa. Não só porque a gente tem, infelizmente, um campo ecossistema cada vez mais diverso. Eu gosto sempre, o Cássio outro dia brincou que ecossistema é uma palavra na moda, né? E eu gosto da palavra e gosto de dizer que bons ecossistemas são biodiversos, né? Então, é um valor que a gente tenha diversidade em todos os sentidos, e acho que a gente caminha nessa direção, e as oportunidades que se traz de colaboração e de ação conjunta, e as demandas, por outro lado, que também não dá para bater cabeça e se sobrepor, quer dizer, coordenar aumenta a nossa capacidade de ação agregada, mas também o quanto o momento público convoca, pelas suas dificuldades, do contexto da pandemia, do pós-pandemia, do contexto social, econômico e político, de ação conjunta para o fortalecimento da cidadania, da reafirmação de oportunidade, de construção de equidade, de cidadania e de sustentabilidade no país, né? Então, acho que a gente tem uma convergência de amadurecimento, de momento, de ganho de pluralidade de interconexões no setor e, ao mesmo tempo, de demandas públicas que também trazem, como a gente tem visto, inclusive, testemunhado, oportunidades de ação colaborativa. Eu fecho aqui a Érica, que fez a publicação, né? O Gustavo evocou, a gente sempre fala isso, né? Se quiser ir rápido, vá sozinho, se quiser ir longe, E temos essa fala, dizendo, olha, no caso, por exemplo, da pandemia, a gente viu que também, para ir rápido, foi fundamental caminhar acompanhado, né? Se tratava de mover ações emergenciais, de apoio social, de saúde, fazer chegar isso nos vários pontos do país da forma mais ágil, né? Todo mundo que está aqui, né, da rede de filantropia social, dos vários fundos, sabe disso muito melhor do que nós, né? Da importância dessa teia colaborativa para que também com agilidade, com presteza e chegando em todos os pontos, cantos, pelo país, na nossa cidade que a gente precisa chegar, a ação conjunta colaborativa é chave, né? Então, também em muitas dimensões, essa capacidade de agilidade passa por aí, né? Então, é só reafirmar esse sentido estratégico e o quanto acho que essa conversa pode nos levar a novas camadas de incremento, de aprofundamento, de amadurecimento e desenvolvimento compartilhado na nossa ação. E aí, com esse sentido, né, evocando também esse fio de longo curso de construção compartilhada, que é o GIF, que é a rede, passar aqui a bola para o Cássio, a bola, o bastão, com tudo que a trajetória do Cássio guarda também de colaboração, de articulação em várias frentes da ação cidadã e pública no país, para que a gente possa seguir juntos construindo isso. Cássio. Todas as pessoas aqui, eu sou o Cássio França, pegando o bastão aí da Secretaria-Geral do GIF, mas com uma equipe espetacular, o que me deixa num lugar bastante confortável.
Eu fiz a lição de casa, Kika, li o livro todo, Azulzinho, que me tocou bastante, porque na minha trajetória, depois de passar por fundações, tal, governo, eu tive prestando consultoria há pouco, durante alguns anos agora, e esse é um super tema. Assim, eu diria que não tem outra opção mais para o capital, para o investimento social privado, para as ONGs. A colaboração, para mim, é uma condição sine qua non. Não faz sentido cada um fazer um pedacinho e não olhar para o lado. Tem que olhar, mapear e falar assim, nós vamos por aqui, vamos juntos aqui. Então, você pinta melhor essa parte, tá bom que eu vou pintar melhor essa parte e vamos juntos. Para mim, e toda hora que eu era chamado para planejar, pensar desenvolvimento institucional de ações colaborativas, era sempre um desafio gigantesco, porque está tudo lá no livrinho que escreveu, porque são muitos os dilemas, né? Relações de confiança, tem aí, vocês vão falar um monte agora, tenho certeza. Mas eu sempre dizia, não tem outra saída, pessoal. Este aqui é o caminho mais inovador. Olha só, colaboração como inovação, hein? Olha que lugar que a gente estava. Mas esse é o lugar fundamental da ação política, né? Da ação dos projetos públicos de interesse público. Então, eu sou super grato por... Le agradezco a todos por hablar mucho de este tema. E empurrando esse caminhãozinho que, para mim, não tem outra... É difícil achar alternativa de alguma organização que faça assim, vou sozinho. Claro, sempre vai ter um caso, sempre vai ter. Mas, assim, o default, para mim, é a filantropia colaborativa hoje em dia. Obrigado, e obrigado especial para as painelistas e, obviamente, para quem está investindo seu tempo, estando com a gente aqui. Obrigado. Tá contigo, então. Legal, obrigada, Gu, Zé, Cássio. Bom, me apresentar primeiro, né? Para quem não me conhece, eu sou Pamela, sou coordenadora de projetos especiais do GIF e vou conduzir aqui hoje com vocês essa oficina. Primeiro, bem-vindas e bem-vindos. É uma alegria muito grande ter todo mundo aqui. Quero fazer um agradecimento, né, a todo mundo que está hoje aqui com a gente, um agradecimento especial às nossas super convidadas aqui do dia. A gente tem hoje aqui a Maitê, que é coordenadora do GAGA, né, e vai apresentar o caso para a gente. Temos também a Erika Sais, mais conhecida como Kika, que é diretora executiva do Instituto ACP e autora da publicação Filantropia Colaborativa, lançado ano passado pelo GIF. Estamos também com a Amália Fischer, que é coordenadora executiva do Fundo Elas, acho que todo mundo aqui conhece a Amália, e também a Maria Amália, que é fundadora do Fundo Casa Socioambiental. Então, estamos aqui com um time de peso de mulheres, né? E aí, falando um pouco, né, da agenda do dia, a gente vai começar essa conversa com a apresentação do caso do GAGA. Depois da apresentação da Maitê, a gente vai chamar as nossas 3 convidadas para fazerem alguns comentários sobre o caso, né, a partir de perspectivas diferentes. E aí a ideia é a gente abrir para a conversa, né, para bater um papo com todo mundo que está aqui hoje. A gente está com a sala cheia, né, temos aqui 35 pessoas, então a ideia é que todo mundo possa aqui participar e a gente reservou um tempo bom para poder conversar sobre esse tema tão importante que é a filantropia colaborativa. E aí eu quero também aproveitar aqui esses momentos iniciais para avisar vocês, né, quem ainda não viu, que a gente tem uma tradução simultânea, português e espanhol. Essa tradução vocês conseguem acessar aqui na barrinha de baixo do Zoom, tem um globinho, né, com um globinho com escrito interpretação. Se vocês clicarem aqui nesse globinho, vocês conseguem mudar a língua, né? Então, vocês conseguem escolher escutar em português ou em espanhol.
a apresentação da Maitê vai ser feita em espanhol e as falas da Kika, da Amália e da Maria Amália serão feitas em português. Então, para quem precisar aqui de tradução simultânea, é só acessar esse globinho aqui embaixo. E fiquem super à vontade, então, para quem fala espanhol, a gente tem, estou vendo aqui, acho que alguns convidados aqui do Gaga, que talvez falem espanhol, então fiquem à vontade para participar da conversa falando em espanhol, que a gente tem tradução simultânea para todo mundo, e quem fala português também para participar da conversa falando português, tá? E antes de passar para a Maitê, eu queria só retomar um pouco da nossa primeira oficina, que aconteceu em outubro, onde a gente apresentou um caso também super interessante da CLUA, que é a Climate and Land Use Alliance, que é uma aliança global formada por fundações americanas, e que atua pela agenda do clima em vários países, inclusive no Brasil. E o que eu queria trazer um pouco dessa conversa aqui, para começar a conversa de hoje, acho que algumas coisas que me chamaram muito a atenção, né, assim, nessa conversa. Primeiro, a gente começou com uma aula da Kika sobre filantropia colaborativa, e acho que a coisa que eu destacaria aqui, né, que a Kika trouxe, é uma pergunta que eu acho que todo mundo deve sempre se fazer, né, quando a gente fala de filantropia colaborativa. Filantropia colaborativa é sempre o melhor jeito de trabalhar? E a resposta que a Kika traz é não, né, e isso está também na publicação. Não é sempre o melhor jeito de se trabalhar, fazendo de forma colaborativa, né? Então, a gente sabe, né, dos muitos ganhos de se trabalhar de forma colaborativa, e acho que o Gustavo, né, o Zé e o Cássio falaram um pouco disso, mas a gente também sabe que não é fácil, né? Trabalhar de forma colaborativa exige um grande investimento de tempo, né, em alinhamentos, em governança, tem uma demanda, né, de tempo das equipes muito grande, né, de dedicação, enfim, acho que a Kika pode até tocar um pouco mais, né, nesses pontos quando ela for fazer os comentários dela, mas não é sempre, né, a melhor forma. Então, a questão que a gente se coloca é quando trabalhar de forma colaborativa, né? Quando se fazer filantropia colaborativa. E acho que o que a gente vai ver hoje aqui no caso do Gaga vai deixar bem claro, né, que esse é um caso que faz todo sentido, né, o trabalho colaborativo. E depois da fala, né, da apresentação da CLUA, né, do caso, acho que tiveram duas coisas ali que me chamaram bastante atenção, que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é que o que eles trouxeram é que, da experiência prática deles, para uma aliança dar certo, né, uma aliança como essa dar certo, é preciso envolver todos, né, todos e todas, de todas as organizações envolvidas. Então, assim, desde os níveis mais altos, né, de governança, né, então as pessoas que estão lá na governança, tomando as decisões mais estratégicas, precisam estar compradas na ideia da colaboração, né, e precisam estar confortáveis com isso, mas principalmente os times que estão ali no dia a dia operando, né, os programas, os projetos e a colaboração, eles também precisam estar comprados e confortáveis com a aliança, né? E por que isso, né? Porque toma muito tempo, né? Exige muita dedicação, exige muito esforço, exige que a organização esteja preparada para isso. Então, acho que esse foi um ponto, né, que o pessoal da CLUA destacou, que eu acho que é muito importante, né? E eu queria compartilhar com vocês. E o outro ponto é que, no caso deles, eles optaram por um modelo de doações individuais e coordenadas, né? Então, o que isso significa?
que todos os membros da aliança, eles participam como partes iguais, né, da tomada de decisão, do planejamento estratégico da aliança, só que cada um investe naquilo que está dentro da sua própria estratégia, né? Então, não necessariamente todos precisam investir de forma colaborativa em tudo que está definido dentro da estratégia, né? E esse foi o modelo que eles adotaram e que funcionou muito bem. E isso, no caso deles, foi muito positivo, porque exige menos esforço da organização de ter que fazer uma grande adequação programática ou de equipe, né, por conta da aliança. Então, esse é um outro ponto que eu queria também compartilhar com vocês, dessa última conversa que a gente teve, para introduzir agora a conversa de hoje, que é a apresentação, né, do Gaga. E eu não vou aqui correr o risco, né, de fazer qualquer tipo de apresentação do Gaga, eu vou deixar a Maitê fazer a apresentação, mas eu quero apresentar para vocês a Maitê, né? A Maitê, ela é cientista política, feminista, trabalha pela justiça de gênero, social, ambiental e climática. Ela é atualmente coordenadora, né, do Gaga, e por mais de 10 anos trabalhou em colaboração com organizações da sociedade civil em direitos humanos e justiça ambiental. Ela tem um mestrado em políticas públicas e desenvolvimento humano pela Universidade de Maastricht, na Holanda, e é bacharel em comércio internacional, ciência política e línguas pela Universidade de Sydney, na Austrália. E aí, para não me alongar mais, eu passo agora a palavra para a Maitê. Obrigada, Pamela. Vou falar em espanhol, perdão. Vou falar espanhol, perdão, adoraria poder fazer a apresentação em português, mas infelizmente ninguém vai me entender se eu falo português. Então, vocês me escutam? Para garantir que está todo mundo no idioma correto. Bom, antes eu gostaria de dizer bom dia ou boa tarde, dependendo de onde vocês estiverem. Meu nome é Maite Smith. Eu sou coordenadora da Global Alliance for Green and Gender Action, ou Aliança Gaga, de acordo às siglas em inglês. Antes de hoje, no Dia Internacional contra a Violência das Mulheres, a gente tem que reconhecer a luta incansável dos movimentos de mulheres e feministas para prevenir e eliminar a violência contra as mulheres e meninas. Antes, eu gostaria de destacar que as defensoras ambientais enfrentam formas de violência adicionais pela defesa do seu território. No dia de hoje, e todos os dias, nós temos que nos unir para apoiar e acompanhar as defensoras ambientais, porque o seu trabalho também garante a nossa subsistência de todas nós, e todas, todos e todos, e todos nós, né? Então, agora eu vou passar para o próximo slide, por favor. A próxima diapositiva. Perfeito, obrigada. A Aliança Gaga é um programa que começou em janeiro de 2016, e ela é liderada pelo Fundo Centro-Americano de Mulheres, o FCAM, que é um fundo feminista regional que apoia os movimentos de mulheres e feministas na América Central. O FCAM está trabalhando com o Both Ends, e aqui a gente tem a Tamara Moore do Both Ends, que é uma ONG de justiça ambiental, trabalhando a nível global, mas ela está radicada em Amsterdã, nos Países Baixos. E o Mama Cash, que também é um fundo feminista que trabalha a nível internacional e também está radicada em Amsterdã, nos Países Baixos. Bom, essa aliança foi criada com a missão de abordar as causas profundas das crises ambientais e climáticas, ou seja, os sistemas sociais, econômicos, políticos e culturais que perpetuam continuamente no poder, onde as comunidades mais excluídas, ou seja, as mulheres, as meninas, as pessoas trans, intersex e não binárias, e também os povos indígenas, as comunidades afrodescendentes, os jovens e as pessoas com discapacidades. E essas comunidades, elas carecem de direitos para
tomar decisões sobre o meio ambiente e a mudança climática. E, além disso, essas são coisas que afetam diretamente essas comunidades. Então, é muito contraditório que elas estão sendo super afetadas, mas elas não podem participar de jeito nenhum nesses processos de tomada de decisão. Então, apesar de estar super representada e subrepresentada e com poucos recursos, esses grupos estão conseguindo soluções audazes, positivas e holísticas, não só para apoiar o meio ambiente, mas também para transformar positivamente as suas realidades e das suas comunidades. É por isso que a Gaga, desde o início, assumiu um compromisso muito estratégico e muito político de garantir que fosse uma aliança que esteja impulsionada e centrada na liderança e nas vozes das mulheres e organizações lideradas por mulheres do Sul global. Então, seguindo os princípios feministas, participativo, inclusivo, centrado nos direitos humanos e na justiça. E 3, que apoia o fortalecimento de movimentos, especialmente movimentos de mulheres, feministas e ambientalistas, e que promovam as conexões entre eles, não só para conseguir um campo sistêmico e transformador a nível local, mas também vinculando isso a um nível nacional e internacional. Bom, eu gostaria de contar um pouco para vocês a história do Gaga, como ele surgiu. Se a gente passa para o próximo slide, vocês podem ver que a Gaga surgiu em um momento de muitas convergências, em 2014. Antes de mais nada, além do reconhecimento do papel fundamental que os movimentos de mulheres, movimentos ambientais tinham e têm, para exigir uma mudança sistêmica nas suas próprias esferas, muitas das nossas aliadas, incluindo o Fundo Casa e o Fundo Elas, já estavam começando a trazer para a mesa a urgência dos direitos das mulheres e da justiça ambiental, e o papel que os movimentos têm, principalmente as organizações locais, nesses esforços. Além disso, nesse mesmo ano que se organizou o primeiro conselho de doadores para as mulheres. A primeira rede internacional de fundos das mulheres e o Global Green Fund. Nesse espaço se reuniram atores da filantropia privada, doadores principais, fundos de mulheres e fundos socioambientais, assim como ativistas e defensores e defensoras ambientais. Esse foi um espaço muito importante, porque foi o primeiro momento, o primeiro instante em que se destacaram os poucos recursos destinados a esse nexo do direito das mulheres e da justiça ambiental. Na verdade, a geração de Prosperity Global Green mostrou que 1% dos fundos da filantropia privada que iam para esse lado. E essa percentagem não mudou muito, hein? A gente está falando de 2014 a 2022, não muda, mesma coisa. E enquanto essas coisas aconteciam, ao mesmo tempo, no FCAM, o Both Ends e o Mamacash já estavam em conversas para formar uma aliança global para apoiar movimentos locais que já lutavam pelos direitos das mulheres e da justiça ambiental. Dado que essas organizações já tinham algumas relações, no caso do FCAM e da Mamacash, com outros fundos de mulheres, como o Fundo Elas, e o Both Ends com fundos ambientais, que, além disso, essas organizações já estavam radicadas, já trabalhavam na Ásia, África e América Latina, então seria um potencial enorme para fortalecer as conexões entre os movimentos, criar um espaço para muitas vozes e muitas realidades, assim como apoiar o desenvolvimento de iniciativas positivas de defesa dos direitos das mulheres e da justiça ambiental. Foi assim que, em 2015, o FCAM, Both Ends e Mamacash apresentaram o programa Gaga para uma convocatória do Ministério das Relações Exteriores dos Países Baixos, nos Países Baixos. E isso aconteceu entre 2016 e 2020. A proposta tinha uma
proposta para doadores ambientais. Principalmente, o GAGA era um dos poucos programas apresentados que eram liderados por uma organização do Sul Global. O FCAM, o Fundo Interamericano de Mulheres, era a organização que ia ter a responsabilidade financeira e levar o GAGA no Ministério. Então, porque as duas estão radicadas na América Central. Então, o GAGA queria uma flexibilidade grande do doador, porque nós apresentamos um programa muito centralizado, onde nossas organizações aliadas ou parceiras tinham a flexibilidade de definir as suas agendas e como avançar o trabalho da melhor maneira possível com relação aos seus contextos e às suas realidades. Então, no final, o Ministério aprovou a proposta. Em 2006, nós conseguimos sair com 4 milhões de euros por 5 anos. E eu vou contar para vocês o que aconteceu nesses 5 anos. Com o apoio de 14 fundos de mulheres, 5 fundos de justiça ambiental e mais de 35 ONGs, nós conseguimos apoiar mais de 400 organizações comunitárias de mulheres por meio de apoios financeiros e não financeiros em mais de 30 países em África, Ásia e América Latina. Inclusive, 69% do orçamento total do GAGA se destinou a dar o apoio aos diferentes apoios aos grupos, aos fundos e às ONGs. Então, isso incluía subvenções diretas, e para os grupos e organizações comunitárias, a gente conseguiu de mais de 1.500 subvenções. E também oferecemos o fortalecimento de capacidades temáticas, jurídicas, em matéria de gênero, meio ambiente e clima. E também nós facilitamos a conexão e o intercâmbio entre as organizações pares. Inclusive, 5% do orçamento total do GAGA foi destinado a atividades de colaboração entre organizações parceiras, o que foi levado a cabo, que levou a cabo muitas campanhas coletivas muito potentes. Por exemplo, a campanha anual das Mulheres Somos Água, uma campanha de comunicação que nós fazemos entre o 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, e o 20 de março, que é o Dia Internacional das Águas, que começou na América Latina, mas que agora se converteu numa campanha global. Bem através desses fundos colaborativos, se iniciou a rede Women in Action Against Mining in Asia, que inclui grupos e organizações comunitárias de mulheres de Camboja, Índia, Filipinas, Mongólia, Nepal, Sri Lanka e Indonésia, e eles estão trabalhando coletivamente contra as indústrias extrativas na Ásia. Bom, através desse trabalho, nós vimos uns resultados muito potentes. Primeiro que nada, claro que o GAGA contribuiu para as mulheres assumirem mais posições de liderança nos seus ambientes familiares. Também, a nível local, com políticas ambientais e climáticas que favoreceu o direito das mulheres e as suas comunidades. E, finalmente, também o GAGA contribuiu a fortalecer a solidariedade entre mulheres e o movimento, e os movimentos. Através da nossa experiência desses primeiros 5 anos do GAGA, como eu falei, nós confirmamos a importância de reconhecer os conhecimentos e a experiência de organizações comunitárias de mulheres na ação ambiental e climática. A gente vê que são um ator muito importante, mas também confirmamos a importância de garantir um apoio flexível a esse trabalho. Além disso, nós vimos que, através da colaboração e trabalho por fundos e ONG, nós podemos vincular as demandas, agendas e propostas com processos de incidências a nível nacional e internacional. Então, nós estamos fortalecendo não só os movimentos e regiões, mas também nós estamos fortalecendo o que está se fazendo a diferentes níveis de incidência. É por isso que era muito importante a gente poder continuar o nosso trabalho com a GAGA, também pensando na urgência de responder à crise climática, que é uma coisa que está muito presente hoje em dia. E nós vimos a oportunidade de, junto com o governo holandês, embaixo um novo marco político, que é Power of Voice, o poder das vozes, e que outra vez vai de 2021 até 2025. E o mais interessante disso é que a gente apresentou isso para a divisão do
de mudança climática no Ministério de Relações Interiores. Então, nós não somos mais da divisão de gêneros, mas somos parte do programa de direito das mulheres dentro da divisão de direitos climáticos. E a gente recebeu financiamento para mais 5 anos, em 37 milhões de euros, para continuar trabalhando em 28 países na África, Ásia e América Latina. E se a gente vai para o seguinte slide, vocês podem ver um pouco em quais são os países que nós estamos. Muito bem. Bom, agora eu vou falar um pouco mais do modelo de colaboração, que eu acho que é o que mais interessa para esse grupo. Se a gente passa para o próximo slide, como vocês estão vendo, a Gaga é uma rede de multinível e multiatores. Cada ator, os fundos de mulheres, os fundos socioambientais, as ONGs e os grupos comunitários, do seu papel e da sua especialidade, vai contribuir para fortalecer as capacidades para trabalhar a justiça de gênero, justiça ambiental e climática, e também fazer a incidência direta com o governo, doadores e investidores, sempre centrados na liderança das demandas e das vozes das mulheres. Agora, com o novo programa da Gaga, nós estamos fazendo esse trabalho para garantir 3 coisas. Antes de mais nada, o desinvestimento nas indústrias de combustíveis fósseis, a proteção a ecossistemas críticos e o apoio às soluções climáticas com justiça de gênero. A gente não vê isso desvinculado, a gente vê isso muito central nesse trabalho climático ambiental. Então, por exemplo, a Gaga pode conseguir funcionar uma assistência direta dentro do clima. Então, isso aconteceu uma sessão de fortalecimento de capacidade para os grupos comunitários sobre os processos nacionais de tomada de decisão relacionados ao Fundo do Clima, incluindo, garantindo a participação efetiva nesses processos, com também o monitoramento de projetos que já foram aprovados pelo fundo, que já se estão implementando em seus países. Isso a gente pode fazer com o apoio dos fundos de mulheres, com os fundos ambientais e com as ONGs, para garantir a participação de organizações comunitárias de mulheres na Indonésia, Mongólia, Nepal e Tanzânia. Adicionalmente, a nível internacional, durante as reuniões do Conselho de Administração, durante a reunião do clima, a gente pode analisar todas as propostas de financiamento com relação à questão de gênero e garantimos a participação e representação direta de muitas mulheres em diferentes comunidades nesse espaço. Então, eu vou me repetir muito, mas o modelo de colaboração está na flexibilidade, dado que trabalhar com movimentos se pede um contexto muito dinâmico e também responder a oportunidades inesperadas. O trabalho de incidência é um trabalho dos direitos humanos, e todo o trabalho que os movimentos fazem tem que ter a flexibilidade, porque a gente precisa apoiar tudo isso da melhor maneira possível. Então, através da nossa rede de atores e da proximidade que nós temos dos movimentos locais, nós conhecemos muito a fundo os diferentes aspectos da crise ambiental e o impacto diferencial que tem essas comunidades. Inclusive, muitos dos grupos que nós apoiamos não trabalham unicamente na ação ambiental e climática, e sim, eles também têm que se enfrentar continuamente a muitas crises políticas, econômicas, sociais e sanitárias. O exemplo do Covid é muito claro aqui. Então, com essa flexibilidade, os grupos vão garantir a autonomia das organizações. Elas vão definir como eles entendem a justiça ambiental e climática no seu contexto, quais são as suas prioridades e as suas agendas, e quais são os seus planos e táticas que fazem mais sentido para eles. Se eles querem ir para a COP, porque eles veem como um espaço super importante, a gente vai apoiar. Mas se elas não veem que é um espaço importante, porque elas não vão fazer muita coisa, então nós não tem que fazer, elas vão definir, tá? E, além disso, nosso apoio deve permitir que as organizações possam se centrar no bem-estar e na integridade dos seus membros e suas comunidades que representam. O autocuidado e o cuidado coletivo é central no trabalho que a gente faz.
Eu gostaria de dar uns exemplos mais concretos aqui. Um exemplo dessa flexibilidade foi a nossa resposta com relação ao Covid-19. Através da colaboração que nós temos com os fundos socioambientais, fundos de mulheres, a gente conseguiu oferecer um apoio adicional, que já era dado a grupos locais, para fortalecer os sistemas comunitários de resiliência. Conseguimos distribuir mais de 250 mil euros através de 45 subvenções a organizações comunitárias, mas o mais importante disso é que a gente fez em menos de 2 meses. Isso nós conseguimos com os fundos que já estavam funcionando e que podiam mobilizar esse dinheiro de maneira mais rápida. Bom, também é importante destacar que nesse modelo de colaboração que a gente tem, podemos complementar e expandir o nosso trabalho nos direitos das mulheres e da justiça ambiental e climática. Neste ano, nós recebemos um financiamento de $100 mil da Fundação Ford para completar o mapeamento da violência estrutural que as defensoras ambientais enfrentam. Está vinculado ao trabalho de defesa de terra e dos territórios. Através das nossas redes de ONGs e outras organizações aliadas, nós podemos mapear mais de 180 grupos liderados por mulheres e crianças e coletar as suas perspectivas de como elas experimentam a violência estrutural e como elas trabalham como defensoras ambientais. Assim como ver a reforma que, como elas respondem. Elas não ficam aí só sendo afetadas, elas têm táticas e estratégicas para se defender. E esse mapeamento se completou em setembro e a Fundação Ford nos convidou a apresentar uma proposta utilizando o modelo de GABA, modelo de colaboração, para continuar dando apoio financeiro a esses grupos nos próximos 2 ou 3 anos. E isso nós vamos definir conjuntamente com os fundos. Também nós recebemos um financiamento da Fundação Griber para fortalecer o nosso trabalho em outro lado, para fortalecer o nosso trabalho com doadores e filantropia privada, porque a porcentagem de financiamento que está dirigida à ação climática ambiental pelas mulheres é muito baixa. Então, com esse apoio que a gente recebeu do BITA, a gente conseguiu utilizar os recursos destinados aos doadores que estão nos nossos sítios e organizar uma série virtual sobre os direitos das mulheres e a justiça ambiental e climática com esses atores doadores e como começar uma conversa que é muito importante. Com esse dinheiro, a gente também está desenvolvendo mais a fundo uma campanha coletiva de compromisso com o Global Green Card Fund e com a geração de igualdade da ONU. Então, com essa campanha, a gente se comprometeu a mobilizar $100 milhões da filantropia privada e doadores fundamentais nos próximos 5 anos para ação feminista para a justiça climática. E o governo holandês já se comprometeu a contribuir a essa causa. Nós esperamos que alguns atores filantrópicos privados importantes, como a Fundação Ford, também possam se comprometer. Gostaria de ressaltar que, pouco a pouco, a filantropia privada vai dando passos para ampliar sua compreensão e entendimento sobre esses temas. Como o GAGA, nós participamos de uma iniciativa que se chama Funded Running Communities, que está organizada por Prospera e GoGo Income Fund, e nesse espaço tem mais de 15 fundações privadas. Foi um exemplo muito interessante de como expandir esse interesse crescente em aprender sobre esse assunto. Inclusive, 82% dos participantes dessa iniciativa falaram que o conhecimento dos assuntos que foram tratados aumentaram muito nos últimos 2 anos. Bom, eu gostaria de enfatizar que a GAGA, uma aliança, ela vai mais além, não é só dar recursos financeiros, é uma aliança que permite fortalecer as capacidades de todas as organizações envolvidas, incluindo fundos e organizações mistas, garantindo que a luta e o trabalho que nós estamos fazendo pode se estender mais além da GAGA, e que assim possa continuar com o trabalho. Eu quero mostrar que em 2020, 53% das organizações sócias da GAGA, né,
fundos de mulheres, fundos ambientais e ONGs indicaram que receberam financiamento novo para trabalhar no assunto do direito das mulheres e justiça ambiental. Isso soma um total de 1,9 milhão de euros. Então, as organizações, pelo seu próprio trabalho, estão conseguindo levantar recursos para este fim. Acho que interessa também aprender um pouco sobre como nós funcionamos no Gaga. Quero contar um pouco sobre a liderança. Acho que a gente pode ir na próxima. Então, como eu falei antes, Antes de mais nada, nós estamos dirigidas por uma organização do Sul Global. Isto posto, com relação à orientação estratégica e programática da Gaga, nós fazemos um trabalho estreitamente ligado com a Caixa. Todas as decisões tomadas são tomadas por meio de consenso, garantindo que as três organizações estejam de acordo com relação à trajetória. Isso toma tempo, muito espaço de diálogo, mas é extremamente importante para nós, que estamos todos no mesmo diapasão e sabemos como vamos, então, ir adiante. A outra parte da liderança e da governança que temos o Ministério, o governo holandês e Macaxe são instituições e estruturas formais. Nós estamos garantindo a flexibilidade para poder coordenar e planejar com as organizações sociais. Desde o início, criamos um programa inclusivo. Ia ser mais complexo, ia tomar mais tempo, para nós é o correto. Nós não queremos tomar decisões somente nós, porque temos o dinheiro. A ideia é sempre poder tomar decisões e integrar as perspectivas das nossas organizações parceiras. Se trata de um exemplo, o desenvolvimento do novo programa da Common Action, que estamos fazendo de 2021 a 2025. De fato, nós organizamos um projeto coletivo de quase um ano, garantindo os diferentes momentos de consulta com as organizações e de Gaga. E isso significou que, no final, tivemos a participação de 10 ONG, 11 fundos e 8 organizações comunitárias que contribuíram com suas perspectivas e suas visões para o programa e fortaleceu extremamente. Agora, tudo parece muito bonito, mas há desafios pela frente. O aspecto do investimento de tempo e recursos para garantir a construção de relações transparentes é muito importante. De fato, durante os primeiros anos de Gago, nós nos centramos em processos para poder nos conhecer, nos vincular e encontrar pontos de colaboração. Nesse momento, depois de quase 6 anos, já estamos passando para o 6º ano de Gaga, isso significa que estamos avançando com nossos trabalhos numa base bastante sólida de conexões e organizações. Portanto, nós já podemos centrar as nossas energias nas estratégias de incidência e poder, por exemplo, responder ou atender à urgência, porque nós já estamos muito conectadas, nós podemos, então, avançar de maneira muito mais célere. O outro aspecto, que é um desafio, é a distância. Nós estamos trabalhando virtualmente, remotamente, mesmo antes da Covid, com diferentes regiões, ou zonas horárias, e antes da Covid, a gente sempre tentava nos ver, nos reunir, porque o fato de ser presencial é muito importante. Infelizmente, não foi possível, porque nós sabemos que muitas das organizações de Gaga estão em lugares onde tem pouco acesso a vacinas ou lidando com impactos sanitários, sociais, econômicos que foram causados pela pandemia. Então, tivemos que repensar tudo isso e como as organizações, nós estamos remotos, mas também pensamos em coisas um pouco diferentes. Organizamos, sempre chega uma mensagem, por mensagem de voz, de WhatsApp das companheiras e criamos, então, umas histórias de áudio para poder compartilhar as vozes das mulheres, como elas estavam vivendo, experimentando a Covid-19. Só podemos, então, compartilhar isso na rede
Então, as pessoas podem ouvir como as pessoas de um lado estavam vindo, como as pessoas estavam vivendo na América Latina e aprendendo uma com as outras, e as perspectivas também para o mundo externo, para ver também como as pessoas estavam experimentando em outros lugares, outras realidades. E, ultimamente, com relação à COP26, que foi muito excludente, foi muito importante incluir as diferentes vozes sobre as diferentes perspectivas da justiça climática. E pudemos fazer um blog e nós convidamos muitas das organizações parceiras para falar sobre as suas visões sobre o clima. Foram maneiras diferentes de poder continuar trabalhando em rede nesses tempos de distância. E o tema dos idiomas, das línguas, é muito importante. Desde o início, o Gaga procurou fazer tudo em francês, inglês e espanhol. A partir do ano passado, também garantimos que muitos dos recursos estivessem também em português, Swahili, Hindi, Nepali, Mongol, Churrana, Bahasa da Indonésia e Kagalô. Ou seja, o investimento na tradução é extremamente importante, porque nós queremos que todos na rede possam ter acesso a esses recursos. Então, isso foi uma coisa prioritária. Finalmente, há um desafio. Finalmente, eu acho que também é muito importante, há um importante do ponto de vista global, nós tivemos que fazer um equilíbrio entre apoiar organizações em países onde há espaço e oportunidades para fazer essa incidência sobre os direitos das mulheres, a justiça ambiental com seus governos, assim como garantir um acompanhamento mais holístico e de solidariedade para as organizações que estão enfrentando situações muito complexas de seus espaços, levando em consideração o que está acontecendo na América Central, Uganda, Brasil, Nigéria, Filipinas e Índia. São organizações que estão tentando sobreviver. Como podemos apoiar, então, essas diferentes realidades que existem no mundo global? Bom, só para concluir, porque eu sei que eu falei muito, eu acho que para todas as organizações envolvidas em Gaga e nesse longa trajetória nossa, o processo foi muito enriquecedor, continuamos aprendendo, melhorando, é um processo contínuo. Agora, de fato, foi muito importante, continua sendo muito importante, fortalecer os nossos conhecimentos como defensoras, comunidades, organizações e como uma parceria. Mas hoje há uma necessidade de avançar com o nosso compromisso com a urgência da crise climática, porque requer respostas rápidas, justas e amplas. E aí precisamos realmente do apoio de todos e todas, inclusive a filantropia e os doadores governamentais. Então, agradeço muito a atenção e o tempo de vocês e posso responder perguntas e comentários. E aqui também vocês podem entrar no nosso site da internet, nossa conta de Twitter. Pois bem, espero que não fale muito rápido e que possam ter ouvido todos os temas que queriam escutar. Muito obrigado. Obrigada, Maite. Foi excelente a apresentação, super esclarecedora. Bom, eu particularmente acho esse modelo de colaboração do Gaga muito incrível, né? Acho que é um exemplo aí para muitas outras alianças, né? Muitos outros modelos de colaboração. Acho que essa questão, né, que você coloca, acho que você trouxe na apresentação toda isso, né, de garantir que seja inclusivo, né, em todos os sentidos, né, em todos os momentos, em todos os níveis. Eu acho que, para mim, pelo menos, é o que torna essa aliança uma aliança tão interessante e significativa. Mas eu não estou aqui para fazer comentários, né? A gente tem 3 convidadas que estão aqui justamente para trazer os seus comentários, né? Aquilo que mais chamou a atenção, destaques da apresentação da Maite, né? E desse caso específico, né? Dessa aliança. Então, eu queria começar, então, pela Maria Amália. Vou fazer também uma breve apresentação da Maria Amália. Bom, a Maria Amália, muitos de vocês já conhecem, fundadora do Fundo Casa Socioambiental, e atualmente ela lidera o desenvolvimento estratégico e as relações internacionais, né, do Fundo Casa.
Em sua carreira de 35 anos, né, tem se dedicado a desenhar estratégias sistêmicas para assegurar que recursos filantrópicos cheguem aos grupos de base comunitária mais excluídos e vulneráveis. Ela é membro fundadora da Rede de Filantropia para a Justiça Social e lidera a participação do fundo em várias coalizões internacionais, né, de fundos e fundações filantrópicas, como essa aliança. É membro do comitê coordenador do Human Rights Funders Network e tem se dedicado a palestrar e escrever para várias publicações do campo da filantropia, como a Alliance Magazine, o Wings Philanthropy in Focus e outros. Então, fazendo aqui essa breve apresentação da Maria Amália, gostaria então de te convidar aqui para fazer os seus comentários. Olha, voltou. Essa foi uma volta ao mundo incrível, hein? Mesmo o Fundo Casa estando no Gaga desde antes de começar, né? A nossa relação com a Both Ends, que acho que o que faltou um pouco foi o desenho relacional, né, dentro do Gaga, que eu acho que é interessante. Então, eu queria só adicionar alguns comentários e aterrissar um pouco aqui, né, no Brasil e nessa iniciativa do GIF e da nossa rede e o que a gente tem tentado fazer. O Fundo Casa de verdade, vai fazer 17 anos de existência, mas já está há 20 atuando, porque começou 20 atuando com esse grupo que fundou o Fundo Casa, e a década de 90 toda, através da Fundação Francisco, que foi de verdade o primeiro fundo socioambiental dedicado a doar para pequenos projetos, quando naquele universo ninguém recebia recurso a não ser as grandes ONGs internacionais, conservacionistas e de justiça social. Então, a gente tinha vindo, né, de uma história dos anos 80 que carregou para os anos 90 de que eram enormes volumes de recursos para muito poucas organizações, tanto no campo da justiça social como no campo da conservação ambiental no Brasil, e existe uma dicotomia aí, né? E o Fundo Casa, os fundadores vieram dos primeiros grupos locais ambientalistas ou socioambientais desenvolvidos pelo Brasil afora, na década de 90, naquele momento, né, de florescimento da democracia e da atuação cidadã, né, nesse campo. Então, veio de Lutzenberg, ou da Rede de ONGs da Mata Atlântica, GTA, Rede Pantanal, Rede Cerrado, ou seja, essa tentativa de trabalhar em grupo e fortalecer as ações dentro dos territórios para a proteção ambiental e com justiça social, porque esse grupo nunca acreditou que você consegue cercar uma floresta num lugar onde as pessoas estão passando fome, né? Ou onde as pessoas que estão dentro da floresta são as grandes protetoras daqueles lugares e simplesmente são obrigadas a sair, porque existia por conta dessa separação filosófica de que para salvar uma floresta você não pode ter gente nela. Então, por isso foi criado o termo socioambiental, né? Lá nas negociações pré-ECO 92, que todos nós participamos, e logo, aí o grande desafio era como fazer recursos chegar na mão de tantos grupos. E a Both Ends estava lá desde o começo, dentro desses processos, de um grande campo assim, de lição que a gente teve naquela década, que foi a Coalizão Rios Vivos, que eram mais de 400 ONGs da Bacia Paraná-Paraguai, tentando evitar um grande desastre de uma grande hidrovia que tinha sido planejada, e a gente foi aprendendo como é importante colocar recursos em todas as camadas de atuação, né? A Both Ends estava lá, naquele tempo, com algumas grandes organizações do Brasil que estavam desenvolvendo materiais de informação para alimentar informações para os possíveis investidores de um projeto tão destruidor, para que eles deixassem de fazer. Tinha negociações
com os governos de todos os países para que eles também não deixassem passar aquele projeto, e existia todo um foco nas organizações regionais, nas coalizões, nos fóruns estaduais, nos conselhos municipais, para que as pessoas se informassem e se apoderassem das informações para poder tomar as decisões corretas. Exatamente todo esse processo é o que eu vejo que o Gaga replicou infinitamente pelo mundo. Então, esse desenho do Gaga não aconteceu por acaso, né? Ele aconteceu porque existiram muitas lições e muitas evidências de que, para transformar a sociedade num lugar mais justo, para poder cuidar dos grandes biomas do nosso planeta, a gente tem que trabalhar em cooperação e os recursos têm que chegar em todos os níveis. Não adianta as poucas grandes organizações dizer que vão salvar a Amazônia como elas têm feito há décadas. E nós estamos em situação pior do que nunca, porque não é possível fazer isso de cima para baixo. Só é possível fazer quando todos os elementos de um sistema estão trabalhando para essa causa, né, da proteção. Então, eu quis contar um pouco isso, porque eu acho que é isso que é a grande inspiração e a grande lição que o Gaga nos traz e que eu acho que é totalmente viável reproduzir em diferentes dimensões. O Fundo Casa está envolvido no Gaga desde o princípio, apesar de que lá, nos primeiros 5 anos, o Brasil não era um dos países contemplados para receber recursos do Ministério do governo holandês. Mas como o Fundo Casa nasceu como um fundo sul-americano, né, e a gente tem apoiado projetos em pelo menos 10 países da América do Sul nos últimos 17 anos, a gente participou do Gaga para fazer as doações para Bolívia e Paraguai, que eram 2 países, os únicos países na época contemplados para a América do Sul pelo governo holandês. Então, nós fizemos esse processo e agora, finalmente, com esse novo desenho, né, e essa nova categoria de clima, e o Brasil, óbvio, tem um papel importante nesse tema, o Brasil foi também contemplado, e aí foi possível agregar o Fundo Elas, né, a esse pacote. Então, o que eu acho que são os pontos principais aqui é que o Gaga não reinventou a roda, ele não chegou como é muito comum acontecer, né? Fundações grandes ou do norte global têm acesso a milhões de euros, como nesse caso. E, normalmente, o que se faz é uma aliança entre eles e uma contratação de pessoas locais nos países onde eles vão trabalhar, de consultores, e é tudo controlado por eles. O que o Gaga fez, por conta das relações que já existiam, da Both Ends, Mama Cash, FCAM, dentro das redes de fundos de mulheres, redes de fundos ambientais, socioambientais, e os atores que trabalhavam juntos, essas relações já existiam, já eram fortes e de confiança, foi possível utilizar essas estruturas que já tinham know-how de como repassar os recursos, como os fundos, né, locais, mulheres ou meio ambiente, e as organizações estratégicas, locais, regionais, internacionais. Então, foi um desenho que tomou o que já existia e fortaleceu essa estrutura de uma forma ímpar, tanto que o Fundo Casa sempre teve uma demanda muito grande, né, de apoios. A gente já apoiou mais de 3.000 projetos em 10 países nos últimos 17 anos, porque o nosso desenho é outscale, né, upscale, né? Realmente fortalecer mais e mais e mais e mais a base da sociedade, para que ela se fortaleça. Então, mesmo assim, e a gente sabia que as mulheres eram as grandes líderes, mais de 50% dos apoios de demanda espontânea ou de recomendação, ou dos nossos processos de seleção, já são liderados por mulheres. A gente tem alguns
alguns estudos até que estão no nosso site, que quem tiver interesse vale a pena, que é o nosso dossiê estatístico e algumas evidências dos tipos de população que a gente apoia. Mas a gente não tinha esse foco específico, né? Nós somos um fundo socioambiental, não um fundo de mulheres. Mas essa evidência era tão clara que trabalhar com os fundos de mulheres para apurar melhor isso, para ter esse olhar mais profundo sobre essa liderança, sobre esse cuidado, sobre como também a gente deve, como a gente podia fortalecer esse olhar dentro dos nossos apoios, foi um grande ganho dentro da nossa relação com o Gaga. E é isso, eu acho que a questão é a seguinte, eu vejo aqui, né, o GIF, as nossas redes, as iniciativas de fundações familiares, de fundações corporativas, o olhar ambiental, olhar para o direito de mulheres, etc., e a colaboração, ainda não tão realizada como eu acho que poderia. Eu acho que a nossa rede de filantropia para a justiça social aqui é uma das provas. Gente, somos, agora já até 13, 14, né? Está crescendo, fundos para a justiça social aqui no Brasil, que já estão atuando há 20 anos, que já tem milhares e milhares e milhares de apoios, conjuntamente falando, com milhões de dólares e reais. E a gente tem sido muito pouco procurado pelos outros setores da filantropia para trocar. Então, eu fiquei muito contente de poder estar aqui nesse espaço, porque eu acho que está faltando essa conversa muito. Eu acho que a gente juntos podia fazer muito mais por esse país do que da forma como a gente está. A gente tangencialmente se encontra de vez em quando, mas a gente ainda não conseguiu cruzar de verdade as nossas agendas e os nossos interesses para fortalecer mais ainda o que todos nós temos, né, queremos, que é melhorar esse país. Então, acho que falei mais do que era para eu falar, para variar. Não, foi perfeito, Amália, obrigada. Assim, estamos totalmente alinhadas, de acordo, né? Acho que a proposta desse ciclo de encontros, de oficina, é justamente colocar essa conversa na mesa, né? Como colaborar, como fazer mais junto e fazer de fato, né? E acho que o Gaga, ele mostra aqui como isso é possível, né? Mesmo com um arranjo colaborativo que eu, pelo menos, considero tão complexo, né? Mas funciona. E aí eu queria também aqui só destacar que a Cris colocou aqui no chat o link para os materiais aqui do Fundo Casa, quem tiver interesse em dar uma olhada, né, os materiais que a Amália comentou. E aí já quero passar então para a nossa próxima convidada aqui, a Kika. Vou pegar minha colinha para fazer uma apresentação mais formal da Kika também. A Kika é formada em comunicação social, né, pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, é pós-graduada em sustentabilidade pela Universidade Politécnica da Catalunha e mestre em cooperação, globalização e desenvolvimento pela Universidade de Barcelona. E antes de migrar para o terceiro setor, a Kika trabalhou na Johnson & Johnson e na Danone, e depois ela atuou como gestora atuou em organizações internacionais, né, como a Oxfam e a CARE, e também no setor público, como gestora de programas, sendo responsável por desenhar e implementar políticas públicas a micro e pequenos empreendedores e a inovação na Prefeitura de São Paulo. A Kika foi gerente de programas do GIF, colaboradora do GIF, liderou vários projetos, entre eles a publicação Filantropia Colaborativa, da qual é pesquisadora e autora, e aí então chamo a Kika aqui para fazer os seus comentários, destaques, o que te chamou a atenção nesse caso. Muito obrigada, Pan, sempre um prazer estar aqui no GIF, brincando aqui de volta a casa, né? Ai, peraí, deixa eu me tirar daqui, eu estou me vendo, não sei porquê, peraí, vou me colocar aqui, porque ficar se olhando não dá, gente, desculpa. Muito bom ouvir a Maitê. É Maitê mesmo ou é Maite? Estava aqui pensando.
Qual é a pronúncia correta do seu nome? Maite. Maite, né? A Maite e a Maria Amália. Acho que é diferente falar a partir de um caso, e é super interessante, porque acho que o caso do Gaga é um caso super completo para a gente analisar aí os aspectos todos relacionados à colaboração. E eu vou começar... bom, antes só... Eu hoje dirijo o Instituto ACP, né, que é um instituto criado por uma família, uma organização familiar de filantropia, Grantmaker, né? Como a Pan falou, né, fiz toda a pesquisa de filantropia colaborativa, né? Estou também no movimento por uma cultura de doação. Então, acho que o meu lugar de fala aqui hoje tem um pouco esses 3 chapéus, né? De alguém que pesquisou muito o tema, escreveu o livro, né, de alguém que agora, do lugar de Grantmaker, tem tentado dialogar com esse tema na prática e no mundo real, né, com seus vários desafios, e desse lugar de reflexão que o Gu colocou lá no começo, né, que o GIF é desde o começo, desde a sua fundação, assim como acho que o movimento também, né. E aí eu vou pegar esse último gancho da Maria Amália, né? Que acho que a gente dá para melhorar, né? E acho que é isso, dá para melhorar, né? Em termos de colaboração. Eu sempre começo falando, quando eu vou falar desse tema, eu sempre começo falando que quando a gente estava pensando na publicação, era um pouco assim, como é que a gente desconstrói o clichê da colaboração? Porque colaboração é clichê, né? Ao mesmo tempo, como o Cássio falou lá no começo, ele é algo que é inovador. Por que ele é clichê? Porque ninguém vai falar que colaborar é ruim, que não concordem com colaborar, que acham que a gente não deve ser colaborativo, né? No entanto, entre esse discurso que é clichê, né, e que é consenso comum, e a prática, a gente tem um longo caminho para avançar, para melhorar, para se desenvolver, né? Então, a ideia um pouco da pesquisa e da publicação era como é que a gente desconstrói o clichê. Então, para desconstruir o clichê, a gente vai ter que olhar mais de perto e entender o que é que a gente está falando quando a gente está falando de colaboração na filantropia. O que isso significa na prática? De que pontos a gente está falando, né? E aí eu vou dialogar com o que a Pan trouxe ali também no começo da fala dela, né? Por que a minha resposta é colaborar sempre é o caminho? Não, colaborar nem sempre é o caminho. Aliás, se não for para colaborar mesmo, é melhor, você vai atrapalhar. Então, você entra numa iniciativa colaborativa, mas você não está com um espírito colaborativo, você não está fazendo a sua lição de casa dentro da sua organização, você vai fazer com que aquela iniciativa, enfim, dê mais errado do que certo, você vai contribuir para que ela dê errado, né? E aí isso acaba depondo contra a colaboração. Então, tem uma reflexão aqui, e a minha primeira pergunta, assim, de provocação é, será que a gente, enquanto filantropia, a gente quer mesmo trabalhar de forma colaborativa? A gente quer mesmo trabalhar nesse modelo que a Maite apresenta, né? Do que a gente está disposto a abrir mão para trabalhar assim? Porque a gente não vai trabalhar assim no passe de mágica, né? A gente vai ter que abrir mão e vai ter que rever várias coisas para a gente conseguir trabalhar dessa forma, né? E tem uma outra coisa do colaboração nem sempre é a resposta, que é ser colaborativo ou atuar de forma colaborativa não significa que a gente vai fazer tudo junto o tempo inteiro, porque fazer tudo junto o tempo inteiro é impossível. Fazer tudo junto o tempo inteiro transforma qualquer iniciativa no inferno, para todo mundo que está participando, porque você não vai conseguir encontrar, ou até pode conseguir encontrar certos consensos, mas o tempo que você vai levar para conseguir decidir né, as pequenas coisas, qual vai ser a cor do site que a gente vai criar, né, não vai compensar, né, no final. Então, tem um lugar aqui também da colaboração, que é a colaboração também tem como premissa, ou essa colaboração que a gente deveria mirar, né, que a gente deveria seguir na direção ela tem como premissa autonomia. A gente precisa rever os nossos processos de tomada de decisão. A gente precisa olhar para poder e para a distribuição do poder, para como o poder está distribuído, né? E a gente precisa construir novas organizações e novos formatos de governança que vão olhar para isso, né?
Inclusive, na publicação, a gente também aponta alguns riscos da filantropia colaborativa, né? Aqui eu vou entrar um pouquinho já no conceitual, para quem nunca me ouviu, alguns de vocês já me ouviram, então vão ouvir de novo, mas para quem nunca ouviu ali a definição que a gente está cunhando, né, que a gente cunhou na publicação, a gente aponta riscos, e um dos riscos da filantropia colaborativa é você ter concentração de poder, porque onde você tem concentração de recursos financeiros, você tem concentração de poder, né? Todo mundo sabe aqui o lugar do poder na nossa sociedade, né? Então, para lidar com isso, você tem que olhar para como é que você está gerindo esse recurso. E acho que aqui, de novo, o caso da Gaga, nesse sentido, é muito legal, porque é isso que tanto a Maite como a Maria Amália trouxeram, né? Ele parte das organizações de base, dos movimentos que existem na base, para fazer toda a sua construção programática, né? Ou pelo menos foi o que eu entendi aqui escutando vocês, né? Então, é muito legal, porque, inclusive, quando a gente olha para os riscos, né, de você ter iniciativas de filantropia colaborativa, acho que esse é um exemplo que traz também respostas muito claras e muito concretas para isso, né? Bom, eu acho que, Thaís, eu não sei se eu consigo compartilhar minha tela, mas eu queria mostrar aqui um slide só, para tentar ir dialogando um pouco com alguns pontos que a Maite trouxe quando ela foi explicando o Gaga, né? Então, vamos lá. Quando a gente começou, né, nessa linha de tentar desconstruir o clichê da colaboração e a gente foi fazer a pesquisa, a gente se propôs a entender como é que a colaboração estava presente na filantropia, né? Como é que você encontra, o que significa colaborar na atuação da filantropia? E aí a gente encontrou essas 3 dimensões, né? Que é a colaboração do fazer individual, que é quando você tem lá a sua organização, o seu projeto, e aí você chama pessoas de fora para ajudar no seu projeto, né? Ou então você participa de redes e participa de espaços comuns que vão dar subsídios para melhorar o seu projeto, né? Então a sua atuação ainda está muito centrada naquilo que você faz, né? Mas você começa a dialogar com outros atores para que o que você faz possa ser melhor feito, para possa ter um resultado melhor do que se você fizesse sem conversar com ninguém, né? Acho que nesse lugar a filantropia avançou bastante. Acho que é muito difícil encontrar alguém que, mesmo quando está focado no seu próprio projeto, na sua própria atuação, não vai pelo menos consultar ou participar de espaços de rede. Quando a gente vê dados do Censo GIF, isso fica bem claro, assim, sei lá, 90%, algo em torno de 90% das organizações participam de espaços de rede, né? Depois a gente tem o que a gente chamou de filantropia colaborativa, né? Que é o colaborar no ato que melhor define o que é filantropia, que é a doação, né? Então, você colaborar no ato de fazer a doação. Então, a gente entende aqui que filantropia colaborativa são espaços, modelos, formatos de coordenação, de mobilização, de gestão, de distribuição de recursos que são feitos de forma colaborativa entre vários atores, né? E aí, por fim, tem um terceiro lugar da colaboração na filantropia, que tem ganhado cada vez mais espaço, que é o investir em colaboração, né? Que também o Gaga traduz muito bem, porque a iniciativa é uma iniciativa muito colaborativa do começo ao fim, e a gente começa a ter cada vez mais financiadores querendo investir em organizações ou iniciativas que tenham colaboração como uma estratégia, né, para fazer aquilo acontecer, né? Então, acho que aqui a gente junta muito as 3 coisas, né? E aí, dando um zoom aqui na filantropia colaborativa, né, acho que o Gaga estaria nesse grupo 3 aqui, né? Então, quando a gente fala de espaços, modelos, formatos, arquiteturas colaborativas, a gente ir olhando para essas iniciativas, olhando para o que está sendo feito, que já existe, a gente agrupou essas iniciativas em 3 grupos, né? Então, o primeiro grupo são basicamente espaços de coinvestimento, onde 2 financiadores ou mais se juntam para coinvestir em alguma coisa de forma articulada e de forma coordenada, né? O grupo 2 são espaços, iniciativas que estão focadas na mobilização e na gestão desses recursos que são mobilizados. Então,
por exemplo, plataformas de crowdfunding que estão muito focadas na mobilização de muitos recursos para uma determinada iniciativa, né? Então, eles cuidam dessa mobilização e dessa distribuição dos recursos, e o grupo 3, que são os fundos, e que tem crescido bastante, né? E que normalmente são ou temáticos ou territoriais, e que tem essa capacidade, aí a Maite também trouxe, né, um dado, né, de que 1% do recurso da filantropia ia para temas relacionados a direito das mulheres, se eu entendi bem também o dado, né, e que o dado não mudou muito, né, esperemos que mude aí nos próximos anos, né, para esse tema. Mas o que os fundos muitas vezes permitem é justamente que agendas que têm que são menos, hoje em dia, menos atrativa para os recursos da filantropia, possam juntar recursos de vários lugares, né? Então, a criação de um fundo permite que se mobilizem pequenos recursos de muitas fontes diferentes, que juntos se transformem num recurso significativo para que faça diferença naquela agenda, né? Naquele lugar, naquela agenda específica a que o fundo está dirigido. Então, é super interessante ver aqui, né, onde é que está a iniciativa, né, o Gaga aqui, e assim, para mim, o grande destaque mesmo é como ele é uma iniciativa colaborativa do começo ao fim, que atrai muito investidores que estão muito com esse olhar de investir em coisas colaborativas, né? E na potência de um fundo, né? Na potência de um fundo que começa ali com um recurso de cooperação internacional e que, a partir desse recurso, começa a conseguir atrair outros doadores para a iniciativa, né? Então, esse lugar potente que os fundos têm de poder mobilizar fontes variadas para potencializar uma causa. Acho que eu deixo por aqui, não sei como eu estou de tempo, Pam, mas eu deixo por aqui para seguir com a Amália, e aí depois qualquer coisa também estou super à disposição para as perguntas. Deixa eu interromper aqui. Muito legal, Kika, super obrigada. Eu fiquei aqui olhando, né, esse diagrama e refletindo bastante. Eu tenho dúvidas, e aí deixo até essa pergunta aqui para a Maite, eu tenho dúvida se o Gaga está no grupo 3, assim, eu vejo o Gaga nos 3 grupos, na verdade, assim, porque eu acho que é um espaço de mobilização, ao mesmo tempo é um lugar de co-investimento, que ao mesmo tempo é um fundo. Então, enfim, fiquei até com essa curiosidade agora, né, de escutar, né, como o próprio Gaga se definiria, ou se está nos 3 mesmo, porque é um caso bastante complexo, né, assim, é um arranjo bastante complexo. E super obrigada, né, pelos comentários. É sempre legal fazer essa conexão, né, dos casos práticos, né, da prática, da realidade da filantropia colaborativa com aquilo que a gente traz na publicação. E aí queria agora chamar aqui a Amália Fischer, do Fundo Elas, também, para fazer os seus comentários, antes da gente abrir para as perguntas. Vou apresentar aqui também formalmente a Amália. A Amália, pelo que eu procurei aqui no LinkedIn dela, está no Brasil desde 1995, é uma empreendedora social Ashoka e bolsista Sinergos, idealizadora e cofundadora e coordenadora executiva do Fundo Elas, foi professora por 20 anos na Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México, e consultora em equidade de gênero para o Centro Mexicano de Filantropia. No México ainda, ela também colaborou com algumas iniciativas, alguns jornais como Universal, La Jornada e Uno Más Uno. É doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ, mestre em Ciências da Comunicação pela UNAM, é bacharel em Sociologia, co-presidente do Conselho do Urgent Action Fund nos Estados Unidos, presidente do Conselho e cofundadora do Fundo de Acción Urgente Latinoamérica, e desculpem aquela pronúncia do meu espanhol, membro do Conselho do Fundo Baobá, cofundadora da Rede Brasileira de Fundos Dependentes para a Justiça Social, cofundadora da Rede Internacional de Fundos para Mulheres e conselheira voluntária do Fundo Global para Mulheres e Mama Cash.
Então, Amália, te convido aqui para fazer os seus comentários também sobre essa perspectiva da importância da filantropia colaborativa para avançar com a agenda de equidade de gênero, né, de defesa do direito das mulheres. Você tá com o microfone fechado, Amália. Já vem. Bom dia a todos e todas. E, bom, eu deixei de estar em vários desses conselhos, só para atualizar um pouco a minha bios. Eu não estou mais no conselho de Urgent Action Fund, do Fundo de Ação Urgente, estou no Baobasi e em Action Aid nesse momento. E não sou mais coordenadora executiva do ELA, sou coordenadora geral. Coordenadora executiva é a Cacá Verdade. Bom, como falou a Maite, eu gostaria de começar pelo 25 de novembro. O 25 de novembro é o Dia Internacional de Não Mais Violência contra as Mulheres, e ele foi decretado pelas feministas que estávamos reunidas em Colômbia no primeiro encontro feminista latino-americano e do Caribe em 1981. Decidimos que esse dia seria um dia de luta contra a violência contra as mulheres, para fazer, nesse momento, que era 81, quase não se falava sobre a violência contra as mulheres, estava naturalizada totalmente, e decidimos que era o momento de colocar essa causa e disseminar essa causa na sociedade para acabar com a violência contra as mulheres. Se decidiu 25 de novembro, porque 25 de novembro de 1960, o ditador dominicano Trujillo mandou assassinar as irmãs Mirabal, que atuavam na luta contra a ditadura. Depois, a ONU decretou o Dia Internacional de Não Mais Violência contra as Mulheres, e agora é comemorado em todas as partes do mundo. Mas eu queria trazer essa memória, porque Maite também falou que Gaga tem um olhar feminista. Então, é bem importante não esquecer que muitas das políticas públicas e os direitos das mulheres colocados como uma necessidade urgente vêm também da luta feminista e da luta dos movimentos de mulheres. A falar sobre Gaga, eu acho que vocês já falaram tudo sobre Gaga, que é uma fantástica iniciativa, e Gaga fala por si mesma. Além de praticar uma filantropia colaborativa, me atreveria a falar que Gaga também tem um olhar, como já falei, filantropia feminista, mas ao mesmo tempo tem um olhar de filantropia comunitária. Eu não vou entrar nisso porque minha xará, Amália Souza, ela é especialista nisso e fala com muita mais propriedade do que eu. Pamela me pediu, quando a gente estava pensando em colaborar nesta oficina, que eu falasse por que era importante investir nos direitos das mulheres. Além de ser um compromisso ético, e porque mais da metade da humanidade são mulheres, é também uma questão de dever de justiça social. Mas também existem outras razões, que são políticas, ambientais, econômicas. E, bom, como Gaga nos mostra, são as mulheres as que estão envolvidas nas lutas cotidianas das suas comunidades, territórios, localidades, bairros, etc., para terem melhores condições de vida e dignidade para elas e suas comunidades. Elas conseguem mudanças sociais profundas e muito mais rápidas. E por todas essas razões é muito importante investir em políticas públicas direcionadas às mulheres, às meninas, investir nas organizações de mulheres, nos direitos delas, na equidade de gênero. Mas num país como o Brasil é impossível ter equidade de gênero sem equidade racial. O racismo é um mal terrível para a sociedade, é perverso, mata, e devemos eliminá-lo de raiz. Eu acho que neste momento de incerteza da humanidade e do planeta existem três questões
estruturais e importantes onde tem que ser investido, já seja material e imaterialmente, que são os direitos das mulheres, os direitos socioambientais, justiça climática, equidade racial, e assim poderemos ter mais sociedades sadias e, sobretudo, reconstruir o país e o planeta. O meio ambiente e o trabalho das mulheres são tratados como recursos infinitos e desvalorizados, embora sejam a base para todas as economias. Por exemplo, dados da ONU de 2018 falam que apenas 17,5% dos projetos do Global Environment Facility realizaram análises de equidade de gênero antes de sua aprovação. E a Maite falou que 1% dos investimentos totais em as questões de direitos das mulheres e direitos socioambientais são colocados para esta interseccionalidade. Então, os recursos são muito poucos e as necessidades são muito grandes. Outra das questões importantes a serem pensadas é que o avanço ilegal da agropecuária, o desmatamento, o minerio, estão relacionados à desapropriação de povos originários quilombolas, pequenos produtores rurais, que frequentemente atuam como os guardiões, onde a liderança das mulheres é essencial. Como falou também Maite, são também as mulheres desses povos que frequentemente sofrem violência com requinte de crueldade a defender seus territórios. Também é muito importante o reconhecimento da sabedoria dos povos negros e originários na contribuição e na construção do país e das sociedades em geral. Uma das questões que a Maite trouxe e que é bem importante é a pandemia e como Gaga investiu também durante a pandemia. E aí temos um paradoxo para a humanidade, porque o Covid tem deixado o mais sombrio da humanidade ao descoberto, mais do que nunca, colocou tudo ao descoberto, tudo nu, especialmente as desigualdades, pobreza, fome, preconceito e injustiças, mas também o mais luminoso dos humanos, a solidariedade social, a empatia, a compaixão. A consciência hoje é possivelmente que estemos mais cientes de nossa interdependência entre humanos e não humanos. Por exemplo, o que passaria se neste momento fecharmos nossos olhos e visualizarmos que as mulheres deixam de trabalhar uma semana? O que aconteceria com as famílias, com os adultos maiores, com as doentes, com os doentes, com os alunos, as alunas, com a terra, com a roça, com as sementes, com as florestas, com os rios, com os mares, com a segurança alimentar? E se as mulheres deixassem de fazer durante uma semana o trabalho doméstico, o que aconteceria com tudo isto? E aí vemos que as mulheres são fundamentais para a sobrevivência de todos e todas nós, para o planeta e para o próprio sistema que está em crise. E é precisamente porque o sistema está em crise que nós estamos em esta situação de incerteza. A normalidade de 2019 não deve voltar nunca mais. A reconstrução econômica dos países deve ser com foco em acabar com as discriminações, as desigualdades de todo tipo. As mulheres têm que formar parte importante das decisões a serem tomadas na reconstrução. Deve haver uma forte ênfase em estratégias para acabar com a fome, a pobreza que tem cor e gênero, com o desmedido uso do meio ambiente e colocar a humanos e não humanos na frente de qualquer lucro e consumo selvagem. Porque, como diz a escritora mexicana Cristina Rivera Garza, a normalidade está na raiz do problema. Conduziu a humanidade à pandemia.
Por isso, fundos de mulheres, fundos sociais e outros fundos, seguimos a construir cotidianamente uma nova filantropia, baseada na colaboração, flexibilidade, nas necessidades dos territórios, das comunidades, na colaboração entre diversos atores, atrizes, parcerias, financiadores, doadores, apoiadores, na horizontalidade, nas formas de apoiar e se relacionar com as diversas formas organizativas das mulheres que vem do sul global e continuará a orientar Gaga. E nesse sentido, poderia-se dizer que esta forma de fazer filantropia também, em alguns pontos, é decolonial. É importante que confiemos na sabedoria, no conhecimento das organizações e grupos da sociedade civil que conhecem suas comunidades, seus territórios, seus movimentos, suas causas. Elas são realmente as que sabem o que querem e o que precisa e como deve mudar suas realidades e o mundo. Eu agradeço a Maria Amália, a Maitê, a Kika, por tudo o que me ensinaram hoje, mas também pela sua generosidade, e peço desculpa por ter chegado tarde, mas em cima da minha casa começou uma obra e tive que vir correndo para o fundo, e por isso vocês me viam com máscara. Isso é pela minha parte nesse momento. Obrigada, Amália. Eu te agradeço também pela generosidade em compartilhar um pouco da sua vivência, da sua perspectiva aqui. E aí eu queria agora aproveitar esses 15 minutos finais aí que a gente tem para abrir para perguntas, comentários. Fiquem à vontade para escrever no chat ou para abrir o microfone. Para abrir o microfone, eu vou pedir só que vocês levantem a mãozinha, só para a gente estabelecer uma ordem de fala e deixar mais organizado, mas agora eu deixo o espaço aberto aqui para uma conversa mais aberta e livre. E eu mesma já queria aqui me antecipar e deixar uma primeira pergunta aqui para Maitê, que acho que foi essa questão que a Kika trouxe, né, olhando um pouco para essa categorização, né, de modelos, né, de filantropia, de como a filantropia colaborativa se organiza, como é que ela entende o caso do Gaga nesse sentido. A Esther, do Instituto Aroeira, está agradecendo aqui pelo compartilhamento e vai ter que nos deixar agora, mas o espaço aqui está aberto para quem tiver perguntas, comentários. Si quieres, Pamela, puedo compartir. Pamela, se você quiser, eu posso compartilhar, responder a tua pergunta. Eu também fiquei pensando, mas eu acho que nós fazemos umas coisas que só um fundo filantrópico poderia fazer. Então, tentar expressar um pouco isso na apresentação. De fato, a Aliança Gaga dá apoios financeiros e é um fundo filantrópico tentando mobilizar recursos e garantir que esses recursos cheguem aos grupos comunitários, mais especificamente grupos minoritários de mulheres. Agora, e apostamos também muitíssimo, não apenas no apoio financeiro, mas também em criar essas conexões, criar colaborações, e aí nós também investimos bastante dinheiro. Não é apenas o apoio financeiro, mas os fundos, por exemplo, fundos de mulheres, fundos ambientais, e também as ONGs apoiam com outros tipos de capacitações temáticas, jurídicas. Temos diferentes papéis que vão além de só dar recursos. Se trata de uma aliança que vai mais além. E as relações que foram construídas significa que agora estamos trabalhando muito mais, de maneira muito mais coordenada e conectada. E dos pontos fortes de Gaga
tem que ver com o compromisso das pessoas que estão incluídas em todas as organizações. A coisa mais linda é que nós levamos 6 anos trabalhando e há muitas pessoas que estiveram desde o primeiro dia e continuam trabalhando com as organizações e continuam comprometidas com a Gaga. Isso também é um compromisso que nós temos. E, bom, eu me via um pouco mais... Eu sei que às vezes é importante poder ter essas visões, mas eu acho que Gaga está entre as linhas. Perfeito. E já vou passar aqui a palavra para a Kika, que eu tenho certeza que já tem comentários sobre isso, Kika. Sim, já tenho comentário, sim. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, né? Acho que tem, falando especificamente aí da sua pergunta e do que a Maite trouxe, claro, na verdade, a maioria das iniciativas não são uma coisa só, elas são várias, né? Então, eu também não classifico ali, enfim, nenhum dos lugares ali especialmente, né? Eu acho que certamente vocês estão ali nos 3 grupos, né? Vocês colaboram para a iniciativa de vocês têm uma iniciativa que é colaborativa em si e investem muito em colaboração, então, em fortalecer a articulação, a relação entre as organizações que vocês apoiam e tal, acho que fica bem claro isso na sua fala, e também é uma iniciativa de filantropia colaborativa no sentido de que ela busca recursos de várias fontes e esses recursos se juntam num fundo, que é um fundo Grantmaker, que apoia outras organizações que estão atuando nessa temática, né? Mas eu queria aproveitar essa pergunta para dizer também, para deixar isso claro aqui, que quando a gente olhou para tudo isso, para classificar, né, para tentar classificar, enfim, construir esses quadradinhos, né, e a ideia não era dizer ou você é A, ou você é B, ou você é C, era tentar realmente organizar para a gente poder materializar o que significa colaborar na filantropia, né? E porque aí a gente consegue ter discussões um pouco mais específicas sobre do que é que a gente está falando, né? Quando você fala que você é colaborativo, mas você é colaborativo porque no seu edital você convida pessoas de fora para te ajudar a escolher, legal, mas isso é ser colaborativo? Bom, isso é um tipo de colaboração, mas isso não é ser colaborativo, ponto, né? Então, acho que a ideia aqui da gente tentar identificar, né, criar esses grupos, esse olhar um pouco mais conceitual e mais técnico, é justamente para a gente fomentar o debate e a discussão e ajudar um pouco na reflexão individual de cada organização, de onde estamos e para onde queremos ir, sobretudo para onde queremos ir, né? E como queremos ir, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa pensar diferente para a gente conseguir chegar lá. E uma outra coisa também que eu gosto muito de trazer sempre é que a gente olha para a filantropia colaborativa e determina ali, né, nomezinhos dos formatos, né? Mas tem uma coisa da filantropia colaborativa e da colaboração que é a coisa da criação. As possibilidades são infinitas. Então, certamente, existem muitas formas de colaboração ainda que estão por ser inventadas, né? Acho que em todas as dimensões da nossa vida, mas também na nossa atuação como filantropia, como grantmakers ou o que quer que seja, né, na nossa atuação filantrópica de forma geral. E a gente precisa estar, digamos, aberto, disposto para essa criação, porque é uma criação meio coletiva e conjunta. Se a gente vai colaborar com alguém, a gente precisa estar... É uma relação que é única, né? Cada colaboração que se estabelece, seja entre 2, seja entre 100 organizações, projetos, iniciativas, é único porque estão sendo feitas por aquelas organizações, né? E vai depender do que cada uma daquelas organizações, daquelas iniciativas vão trazer para essa colaboração. E dali sai uma coisa que só existe ali, né? Que pode ser inspirador para outras iniciativas, mas nunca vai poder ser replicado de forma mecânica, né? Nunca vai poder ser replicado de forma 100%, né? Então, essa coisa da criação e da possibilidade que a gente tem em criar, quando a gente está falando de filantropia colaborativa, acho que é uma mensagem que eu queria deixar também. Muito legal, Kika, perfeito. Eu acho que o objetivo da publicação é esse mesmo, né? Organizar o conhecimento, né? Para alimentar conversas, discussões, diálogo e não limitar, né? Então, acho que está bem claro isso. E aí eu queria passar agora a palavra para a Maria Amália também, que levantou a mão. Eu acho que
queria só fazer uma reflexão aqui. A gente está vindo de histórias, né, de pontos de poder bastante diferentes nessa conversa. Eu me lembro, a gente fala muito disso, porque é uma coisa que a gente não pode ignorar. Geralmente, recursos, né, dinheiro, significa poder sobre alguém. Existe todo um campo aí de discussão, inclusive com a Global Fund for Community Foundations e todo aquele, né, hashtag Shift the Power. A gente tem anos de conversa, mas internamente a gente faz tudo dentro da nossa estrutura para que o recurso que a gente tem, e que tem crescido ultimamente, por conta exatamente do reconhecimento do campo, principalmente internacional da filantropia, de que para fazer o recurso chegar no nível, nos grupos mais excluídos e mais injustiçados e mais afetados por tantos problemas da sociedade, não tem como fazer de outro jeito que não seja de dentro do país e de dentro de um sistema de relação de confiança muito forte. Então, nós desenhamos tudo que a gente faz no CASA para que exista um processo de poder com e não de poder sobre, para que o recurso, para que seja uma ferramenta, porque o poder, de verdade, está com quem arrisca a própria vida para salvar rios, florestas. Isso é poder, né? O que a gente tem é uma forma de colocar o recurso de uma forma que ele se transforme no fortalecimento social. Então, se a gente parte daí, e a história de todos os movimentos sociais, né, de mulheres, todos os nossos fundos foram criados porque a gente que atuava nesse campo via que não chegava o recurso na mão dos grupos mais vulneráveis. Não é porque a gente quis criar um fundo, a gente não sabia nada disso. A gente era ativista, né, tentando ver como proteger esses territórios, essas pessoas. Mas a gente foi forçado a criar. Mas quando a gente criou, a gente não quis copiar o que já existia. Porque e aí é que vem essa outra dimensão, né? Quando você nasceu dentro do poder e tem muito poder, que tem a ver com volumes e volumes de recursos concentrados, né? Seja em empresas, seja em famílias de poder aquisitivo alto, existe um olhar muito desconectado, né, da realidade do resto do mundo, aí, vamos dizer. E não por culpa de ninguém, né? Mas eu acho que se alguém entra nesse campo do tal chamado filantropia, é como se você tivesse agora se colocado na missão de desconstruir essa visão de separação. E às vezes não tem outro jeito a não ser falar com esse outro universo, né? A visão que vem do dia a dia, né? Das pessoas, do mundo, das pessoas que estão lutando, que são injustiçadas ou das que estão mais perto delas. Então, eu acho que a grande discussão aqui sempre, né, em todos os espaços que a gente chega, tanto internacionais como os nacionais, é que a gente realmente precisa seriamente questionar essa posição de poder. A razão que os nossos movimentos, principalmente o ambientalista na América do Sul, e os de mulheres, têm tantas redes, é porque a gente se viu que sozinho a gente não era nada. Então, a gente foi se unindo. O GAG é resultado de entender essa realidade do mundo. E ela simplesmente se alimenta dessa relação. A gente não ia ser nada sozinho. Então, a colaboração, no nosso caso, não é uma opção. É o único jeito de ter algum poder de fala no mundo, principalmente nesse campo da filantropia. Nós que estamos aqui no Brasil, os nossos fundos, né? A gente está há 30 anos indo para os espaços internacionais de filantropia, e a gente ainda não é entendido. A gente está lá o tempo todo dizendo: nós somos parte do nosso movimento, da nossa sociedade, buscando criar um campo filantrópico dentro dos nossos países, e não somos intermediários, no sentido de que a gente vai roubar, a gente vai pegar o dinheiro, e você não precisa de nós para chegar lá. Precisa,
porque não tem ninguém que faça com o cuidado que a gente faz, porque a gente entende o campo como ninguém. Então, a gente tem lutado contra esses termos para ir desconstruindo uma coisa que está muito arraigada nesse campo, né? Então, toda vez que a gente tem chance, como agora, a gente tem que lembrar disso. Então, no nosso caso, colaborar é fundamental. E o interessante é que nós estamos criando vários caminhos de colaboração. Por exemplo, agora, no mês que vem, finalmente, seguindo muitos anos depois o passo dos fundos de mulheres, que tem o Prospera, né, que é a rede de fundos de mulheres internacional, a gente vai conseguir criar uma aliança socioambiental que a gente está chamando de Fondos del Sur, Aliança Socioambiental Fondos del Sur, bem mantendo no espanhol, porque a gente também tem uma outra mensagem, que os fundos que estão dentro dos países do Sul Global, que vêm dos seus movimentos, têm um olhar completamente novo para o campo da filantropia. E que só juntos a gente vai conseguir, talvez, contar essa história melhor, porque a gente está tentando sozinha há muito tempo e a mensagem não chega lá. Então, eu acho que não queria deixar isso fora dessa conversa. A gente, de verdade, colaboração para nós é uma premissa fundamental. E eu acho que tinha que ser sempre, né, para todo mundo que se propõe a entrar nesse campo, de atuar para que os recursos, de alguma forma, cheguem na sociedade, né, nas pessoas menos mais excluídas da nossa sociedade, onde a gente precisa pensar dessa forma e precisa ir ajustando os níveis de poder para que ele não interfira. É isso. Estão convidados para o nosso lançamento, dia 9 agora de dezembro, às 11 da manhã, e a gente vai mandar os convites, mas foi um caminho que a gente teve que trilhar. Agora a gente vai ter a gente está querendo fortalecer fundos do Sul Global. Tem um papel único nesse campo e a gente quer que isso seja entendido pelo mundo. Então, vamos tentar mais uma colaboração para fazer isso. Muito legal, Amália. Super obrigada. E não esquece de compartilhar com a gente as informações desse lançamento que a gente coloca na agenda de eventos do setor do Redigif, tá? Bom, pessoal, não temos mais inscritos e já estamos quase aí no fim do nosso tempo, faltando 1 minuto para encerrar. Então, eu gostaria de agradecer a todas e a todos que estiveram aqui com a gente. Espero que essa conversa tenha, de fato, inspirado todo mundo. Eu, pelo menos, estou me sentindo super inspirada, né, depois de tudo que eu escutei aqui. E agradecer principalmente aqui as nossas super convidadas, né? Acho que muita gente trouxe contribuições aqui pelo chat, que eu não vou conseguir ler todas, mas convido, né, todo mundo a ler as contribuições, e acho que todas as contribuições falam sobre, agradecem a essas mulheres fortes e potentes que estiveram aqui hoje com a gente, para falar sobre o caso do Gaga, mas também para compartilhar das suas experiências, né, das suas vivências, trazendo seus comentários. Então, agradeço muito vocês, né, por essa construção colaborativa que a gente teve hoje, e deixo aqui o convite, né, para que todas e todos continuem acompanhando esse ciclo de encontros sobre filantropia colaborativa. O próximo encontro será somente no ano que vem, provavelmente em março, ainda não tem data, e a gente deve trazer aí um caso relacionado ao tema de saúde, né, que é um tema bastante importante também. Mas deixo aqui, então, o convite, o agradecimento e desejo um ótimo dia para todo mundo, gente. Obrigada.